Bom, vamos ler os últimos capítulos de O Deserto dos Tártaros, Dino Buzzati, tradução de Aurora Fornoni Bernardini e Homero Freitas de Andrade, da editora Nova Fronteira. Capítulo 28. Passaram-se um dia e uma noite. O major Giovanni Drogo jazia na cama. De vez em quando chegava o rítmico baque da cisterna e nenhum outro ruído, embora no forte inteiro crescesse a cada minuto uma ansiosa efervescência. Isolado de tudo, Drogo estava tenso, escutando o próprio corpo, caso as forças perdidas começassem a voltar. O doutor Rovina dissera-lhe que seria questão de dias, mas de quantos na realidade? Poderia, quando chegassem os inimigos, pelo menos ficar de pé, arrastar-se até o telhado do forte? De vez em quando levantava-se da cama, às vezes parecia-lhe sentir-se um pouco melhor, andava sem se apoiar até a frente do espelho, mas ali a imagem sinistra de seu rosto, terroso e cavado, apagava as novas esperanças. Ofuscado pela tontura, voltava cambaleando para a cama, amaldiçoava o médico que não conseguia curá-lo. A réstia de sol no chão dera uma ampla volta. Seriam pelo menos 11 horas. Vozes insólitas alçavam-se do pátio e Drogo jazia imóvel, com os olhos no teto, quando entrou no quarto o tenente-coronel Simeone, comandante do forte. Como vai? Perguntou com vivacidade. Um pouco melhor? Você está muito pálido, sabe? Eu sei, respondeu Drogo friamente. E do norte, já avançaram? Mais do que isso, disse Simeone, os artilheiros já estão no topo do socalco e agora estão se colocando. Mas você deve me desculpar se não vim. Isto aqui virou um inferno. À tarde chegam os primeiros reforços. Só agora fiquei livre por 5 minutos. Drogo disse e espantou-se ao constatar que sua voz tremia. Espero poder levantar-me amanhã. Poderei ajudá-lo um pouco. Ah, não, nem pense nisso. Pense em sarar agora, e não acredite que eu o tenha esquecido. Aliás, tenho uma boa notícia. Hoje virá uma magnífica carruagem para apanhá-lo. Guerra ou não guerra, os amigos antes de tudo, ousou dizer. Uma carruagem para apanhar-me? Por que para apanhar-me? Mas, claro, para vir apanhá-lo. Não vai querer continuar sempre aqui nesse quarto. Na cidade, vai se cuidar melhor. Dentro de um mês, estará novamente de pé. E não se preocupe com as coisas daqui. Agora já está tudo preparado. Uma terrível ira invadiu o peito de Drogo. Ele, que jogara fora as melhores coisas da vida para esperar os inimigos, que há mais de 30 anos se alimentara daquela única fé, era enxotado justo agora que finalmente a guerra chegava. Devia ter me consultado, pelo menos, respondeu com a voz trêmula de raiva. Não saio daqui, quero ficar. Estou menos doente do que você imagina. Amanhã eu me levanto. Não se agite, por favor, não faremos nada disso. Se ficar agitado, será muito pior, disse Simeone com um sorriso forçado. Eu achava que seria muito melhor. Rovina também recomendou. Rovina o quê? Foi Rovina quem lhe disse para mandar vir a carruagem? Não se falou sobre isso com Rovina, mas ele disse que você faria bem em mudar de ares. Drogo, então, pensou em falar a Simeone como a um verdadeiro amigo, em abrir seu coração, como teria feito com Ortiz. Até Simeone, no fundo, era um homem. Escute, Simeone, tentou, mudando de tom. Você sabe que aqui no forte, todos ficamos na esperança de... É difícil dizer, mas até você sabe muito bem. Não conseguia explicar-se. Como fazer entender certas coisas a um homem desses? Se não fosse por essa possibilidade... Não entendo, disse Simeone com evidente irritação. Drogo estava se tornando também patético, pensou. A doença o enfraquecera tanto assim? Mas claro que deve entender, insistiu Giovanni. Há mais de 30 anos estou aqui à espera. Deixei passar muitas oportunidades. 30 anos? 30 anos são alguma coisa. Tudo para esperar os inimigos. Não pode querer agora que eu parta. Não pode querer. Tenho o direito de permanecer aqui, acho.
Bem, bem, replicou Simeone, irritado. Acreditava estar lhe prestando um favor e você me responde desse jeito? Não valia a pena mesmo. Enviei 2 mensageiros para isso. Atrasei a marcha de uma bateria para deixar passar a carruagem. Mas não estou reclamando de você, falou Drogo. Antes, fico-lhe reconhecido. Você o fez por bem, eu entendo. Oh, que sofrimento pensava ter de aguentar esse infame. Depois, a carruagem pode ficar aqui. Agora não estou nem em condições de fazer semelhante viagem, acrescentou incautamente. Há pouco você dizia que se levantaria amanhã. Agora diz não poder nem mesmo subir na carruagem? Desculpe-me, mas você nem sabe o que quer. Drogo tentou consertar. Oh, não, é bem diferente. Uma coisa é fazer uma viagem dessas, e outra ir até o caminho de Honda. Posso até levar um banquinho e sentar, se me sentir fraco. Pensar em dizer uma cadeira, mas a coisa podia parecer ridícula. De lá posso controlar o serviço, posso pelo menos ver. Fique então, disse Simeone, como para concluir. Mas não sei onde colocarei os oficiais que chegam para dormir. Não posso colocá-los nos corredores, não posso colocá-los no porão. Nesse quarto podem caber 3 camas. Drogo fitou enregelado. Então, Simeone chegava a tanto? Queria despachá-lo para ter um quarto livre? Unicamente por isso? Coisa diferente de cuidado e amizade. Devia tê-lo compreendido desde o começo, pensou Drogo. Só isso se podia esperar de um canalha desses. Uma vez que Drogo se calava, Simeone, encorajado, insistiu. Aqui cabem muito bem 3 camas, 2 ao longo daquela parede e a terceira naquele canto. Está vendo? Drogo, se você me der ouvidos, especificou sem o mínimo respeito humano. Se você me der ouvidos, facilita o meu trabalho. Enquanto, se ficar aqui, desculpe, sabe? Se lhe digo, não sei o que você pode fazer de útil nas condições em que está. Bem, interrompeu Giovanni, entendi, agora chega. Peço-lhe, estou com dor de cabeça. Desculpe-me, disse o outro. Desculpe-me se insisto, mas quero resolver logo este assunto. Além disso, a carruagem já está a caminho. Rovino é favorável à partida. Um quarto ficaria livre. Você sara mais depressa. E, no fundo, eu também, se o mantiver aqui doente, assumo uma grande responsabilidade se por acaso acontecer uma desgraça. Você me obriga a assumir uma grande responsabilidade, digo-lhe com sinceridade. Escute, respondeu Drogo, mas sabia o quanto era absurdo lutar. Entretanto, fitava a réstia de sol que subia pela parede de madeira, alongando-se oblíqua. Desculpe-me se lhe digo que não, mas prefiro ficar. Você não terá nenhuma amolação, garanto-lhe. Se quiser, faça-lhe uma declaração por escrito. Vá, Simeone, deixe-me em paz. Talvez me reste pouco tempo de vida. Deixe-me ficar aqui. Há mais de 30 anos que durmo neste quarto. O outro calou-se por um instante. Fitou com desprezo o colega doente. Deu um sorriso perverso. Depois perguntou com a voz alterada. E se eu lhe pedisse como superior? Se fosse uma ordem, o que você poderia dizer? E aqui fez uma pausa, saboreando a impressão causada. Dessa vez, caro Drogo, não está demonstrando seu habitual espírito militar. Desagrada-me precisar dizê-lo, mas no final das contas você vai embora com certeza. Sabe-se lá quantos não trocariam de lugar com você. Admito até que lhe desagrade, mas não se pode ter tudo nessa vida. É preciso ser razoável. Agora, mando-lhe o seu ordenança para que arrume suas coisas. Às 2, a carruagem deverá estar aqui. A gente se vê mais tarde, então. Assim disse e saiu depressa, deliberadamente, para não dar tempo a Drogo para novas objeções. Fechou a porta precipitadamente, afastou-se pelo corredor a passos rápidos, de pessoa satisfeita consigo própria, que domina perfeitamente a situação. Sobrou um pesado silêncio. Ploc! Fez atrás do muro a água da cisterna. Depois só se ouviu no quarto o ofegar de Drogo, parecido com soluços. E lá fora o dia estava em seu maior esplendor. Até as pedras começavam a se aquecer.
Distante e igual, ouvia-se o som da água nos paredões escarpados. Os inimigos se amontoavam embaixo do último socalco diante do forte. Pela estrada da planície desciam ainda tropas e carros. Nos bastiões do forte, tudo está pronto, as munições em regra, os soldados bem dispostos, as armas passadas em revista. Todos os olhares estão voltados para o norte, ainda que não se enxergue nada por causa das montanhas fronteiriças. Somente do Reduto Novo pode-se avistar tudo aquilo. Assim como nos dias longínquos, quando vieram os estrangeiros para demarcar as fronteiras, há uma suspensão de ânimos, entre alternados sopros de medo e de alegria. Por isso, ninguém tem tempo para se lembrar de Drogo, que está se vestindo, ajudado por Luca, e prepara-se para ir embora. Capítulo 29. Era realmente uma magnífica carruagem, exagerada até para aquelas estradas rudes. Podia parecer a de um rico senhor se não houvesse nas portinholas o emblema do regimento. Na boleia estavam 2 soldados, o cocheiro e o ordenança de Drogo. Ninguém, em meio ao alvoroço do forte, onde já chegavam os primeiros escalões de reforços, prestou muita atenção num oficial magro, de rosto descarnado e amarelo, que descia lentamente as escadas, dirigindo-se ao saguão de entrada e saía para onde estava parada a carruagem. Na esplanada, inundada de sol, via-se avançar naquele momento uma longa fileira de soldados, de cavalos e de jumentos provenientes do vale. Embora cansados pela marcha forçada, os militares aceleravam o passo à medida que se aproximavam do forte, e os músicos, à frente, foram vistos tirando os forros de pano cinza dos instrumentos, como se preparassem para tocar. Alguns, entretanto, cumprimentavam Drogo, mas poucos, e não mais como antes. Todos sabiam, parecia, que ele estava indo embora e que agora já não representava mais nada na hierarquia do forte. O tenente Moro e alguns outros vieram desejar-lhe boa viagem. Foi, porém, uma despedida curtíssima, com aquela afeição genérica que é própria dos jovens para com as velhas gerações. Disse a Drogo que o senhor comandante Simeone pedia-lhe para esperar, naquele momento estava ocupadíssimo. O senhor major Drogo tivesse a bondade de aguardar alguns minutos, o senhor comandante viria sem falta. Logo que subiu a carruagem, Drogo, ao contrário, deu ordem para partir imediatamente. Mandara baixar a capota para respirar melhor, envolver as pernas com 2 ou 3 cobertas escuras, sobre as quais destacava-se o brilho do sabre. Andando aos solavancos sobre os calhaus, a carruagem distanciou-se pela esplanada pedregosa, conduzindo Drogo ao termo final de seu caminho. Virado de um lado no assento, a cabeça balançando a cada salto das rodas, Drogo fitava os muros amarelos do forte que se tornavam cada vez mais baixos. Lá em cima, decorrera sua existência segregada do mundo. À espera do inimigo, ele se atormentara por mais de 30 anos, e agora que os estrangeiros chegavam, mandavam-no embora. Mas seus companheiros, os outros que lá na cidade haviam levado uma vida fácil e alegre, ei-los agora chegando ao desfiladeiro, com sorrisos superiores de desdém, para colher os lauréis da glória. Os olhos de Drogo fitavam, intensos como nunca, as paredes amareladas do forte, os perfis das casamatas e dos paióis. Lentas lágrimas amargas rolavam por sua pele enrugada. Tudo terminava miseravelmente e não restava nada a dizer. Nada, realmente nada, ficava disponível a favor de Drogo. Ele estava só no mundo, doente, e o haviam enxotado como a um leproso. Malditos, malditos, dizia. Mas depois preferiu abandonar-se, não pensar mais em nada. De qualquer modo, um insuportável transbordamento de raiva enchia-lhe o peito. O sol já caminhava para o poente. Faltava, no entanto, muita estrada a percorrer. Os 2 soldados na boleia tagarelavam tranquilamente, indiferentes à partida. Eles haviam aceito a vida como ela era, sem se angustiarem com pensamentos absurdos. A carruagem, de excelente construção, uma verdadeira carruagem de doente, oscilava a cada buraco do terreno como uma delicada balança.
E o forte, no conjunto do panorama, tornava-se cada vez menor e achatado, se bem que suas muralhas brilhassem estranhamente naquela tarde de primavera. A última vez, provavelmente, pensou Drogo, quando a carruagem atingiu a borda da esplanada, lá onde a estrada começava a mergulhar no vale. Adeus, forte, disse a si mesmo. Mas Drogo estava entontecido e não teve sequer a coragem de mandar parar os cavalos para olhar mais uma vez o velho casarão que só agora, após séculos, estava prestes a começar uma vida justa. Por um instante ainda, ficou nos olhos de Drogo a imagem das muralhas amareladas, dos bastiões oblíquos, dos misteriosos redutos, dos penhascos laterais, negros por causa do degelo. Pareceu a Giovanni, mas foi por um milionésimo de segundo, que as muralhas se alongavam repentinamente para o céu, rebrilhando de luz. Depois, toda a visão foi cortada brutalmente pelas rochas relvosas, dentro das quais se aprofundava a estrada. Chegou, por volta das 5, a uma pequena estalagem, lá onde a estrada corria sobre o flanco da garganta. No alto, como uma miragem, elevavam-se caóticas cristas de vegetação e de terra roxa, morros desolados, onde talvez o homem nunca tivesse estado. No fundo, corria o rio. A carruagem parou no pequeno pátio diante da estalagem justamente quando passava um batalhão de mosqueteiros. Drogo viu passarem ao seu redor rostos juvenis, vermelhos de suor e de cansaço, olhos que o fitavam admirados. Apenas os oficiais o cumprimentaram. Ouviu uma voz dentre os que haviam se afastado. Vai bem instalado o velhinho. Ninguém riu, porém. Enquanto eles iam à batalha, ele descia a insignificante planície. Que oficial ridículo, pensavam provavelmente os soldados, a menos que não tivessem lido em seu rosto que ele também ia para a morte. Não conseguia livrar-se daquela vaga tontura semelhante à névoa. Talvez tivesse sido o balanço da carruagem, talvez a doença, talvez simplesmente a dor de ver terminar miseravelmente a vida. Nada mais lhe interessava, absolutamente. A ideia de retornar à sua cidade, de perambular a passos arrastados pela velha casa deserta, ou de jazer numa cama durante longos meses de tédio e solidão, dava-lhe medo. Não tinha nenhuma pressa de chegar. Decidiu passar a noite na estalagem. Esperou que o batalhão acabasse de passar, que a poeira levantada pelos soldados recaísse sobre seus passos, que o estrondo de seus carros fosse coberto pela voz do rio. Depois, desceu devagar da carruagem, apoiando-se nos ombros de Luca. À soleira estava sentada uma mulher, ocupada em tricotar uma meia, e a seus pés dormia, num rústico berço, uma criança. Drogo fitou espantado aquele sono maravilhoso, tão diferente do dos homens grandes, tão delicado e profundo. Não haviam nascido ainda naquele ser os sonhos turvos. A pequena alma vagava despreocupada, sem desejos ou remorsos, por um ar puro e calmo. Drogo permaneceu parado, admirando a criança adormecida. Uma aguda tristeza penetrava seu coração. Tentou imaginar a si mesmo mergulhado no sono, um Drogo estranho que ele nunca pudera conhecer. Imaginou o aspecto do próprio corpo, bestialmente adormecido, sacudido por arquejos obscuros, a respiração pesada, a boca entreaberta e caída. Entretanto, também ele, um dia, dormira como aquela criança. Também ele fora gracioso e inocente, e quem sabe, um velho oficial doente parara para vê-lo com amarga estupefação. Pobre Drogo, disse a si mesmo, e compreendia como isso era frágil, mas no fim ele estava só no mundo, e além dele próprio, ninguém mais o amava. Capítulo 30. Encontrou-se sentado numa larga poltrona, num quarto de dormir, e era uma tarde magnífica que deixava entrar pela janela o ar perfumado. Drogo olhava mudo para o céu, que se tornava cada vez mais azul, as sombras violetas do vale, as cristas ainda imersas no sol. O forte estava distante, não se avistavam mais sequer as suas montanhas.
Devia ser uma tarde de felicidade, mesmo para os homens de uma sorte mediana. Giovanni pensou na cidade ao crepúsculo, os doces anseios da nova estação, jovens casais nas alamedas ao longo do rio, os acordes de piano pelas janelas já acesas, o apito de um trem ao longe. Imaginou os fogos do acampamento inimigo em meio à planície do norte, as lanternas do forte que balançavam ao vento, a noite insone e maravilhosa antes da batalha. Todos, de um modo ou de outro, tinham algum motivo, ainda que mínimo, para esperar. Todos, menos ele. Embaixo, na sala, um homem. Depois, dois juntos puseram-se a cantar uma espécie de canção popular de amor. No alto do céu, lá onde o azul era profundo, brilharam 3 ou 4 estrelas. Drogo estava sozinho no quarto. O ordenança descera para tomar um trago, nos cantos. Nos cantos e embaixo dos móveis acumulavam-se sombras suspeitas. Giovanni, por um instante, pareceu não resistir. Ninguém, afinal, o via, ninguém saberia que estava vivo. O major Drogo, por um instante, sentiu que o duro fardo de seu íntimo estava para romper em pranto. Foi aí, então, que dos fundos recessos saiu límpido e tremulante um novo pensamento: a morte. Pareceu-lhe que a fuga do tempo tivesse parado, como se o encanto se estivesse rompido. O vórtice tornara-se cada vez mais intenso nos últimos tempos. Em seguida, repentinamente, mais nada. O mundo pairava estagnado numa apatia horizontal e os relógios andavam inutilmente. A estrada de Drogo estava terminada. Lá está ele agora, sobre a solitária orla de um mar cinzento e uniforme. E ao redor nenhuma casa, nenhuma árvore, nenhum homem, tudo assim desde os tempos imemoriais. Dos extremos confins, ele sentia avançar para cima de si uma sombra progressiva e concêntrica. Seria talvez questão de horas, talvez de semanas ou de meses. Mas até os meses e as semanas são pouca coisa quando nos separam da morte. A vida, então, virara uma espécie de brincadeira, por uma orgulhosa aposta, tudo fora perdido. Lá fora, o céu se tornara de um azul intenso. Ao ocidente havia ainda uma réstia de luz sobre os perfis violeta das montanhas. E no quarto penetrava a escuridão. Enxergava-se apenas o vulto ameaçador dos móveis, a brancura da cama, o brilhante sabre de Drogo. Dali, dava-se conta, ele não mais se moveria. Envolto assim pelas trevas, enquanto lá embaixo prosseguiam as doces canções entre os arpejos de uma guitarra, Giovanni Drogo sentiu então nascer dentro de si uma extrema esperança. Ele, sozinho no mundo e doente, enxotado do forte como peso importuno, ele que ficara atrás de todos, ele, tímido e fraco, ousava imaginar que tudo não estava acabado, pois quem sabe tinha realmente chegado a sua grande oportunidade, a definitiva batalha que podia resgatar a vida inteira. Avançava de fato contra Giovanni Drogo o último inimigo. Não homens iguais a ele, atormentados como ele por desejos e dores, mas um ser onipotente e maligno. Não precisava combater no alto das muralhas, entre estrondos e gritos exaltados, sob um céu azul de primavera. Nada de amigos ao lado, cuja visão reanima o coração. Nada do acre cheiro de pólvora e tiros de fuzil, nem promessas de glória. Tudo acontecerá no quarto de uma estalagem desconhecida, à luz de um candeeiro, na mais despojada solidão. Não haverá combate para voltar coroado de flores, numa manhã de sol, entre os sorrisos de jovens mulheres. Não haverá ninguém para olhar, ninguém para elogiá-lo. Oh, é uma batalha bem mais dura que aquela que ele outrora esperava. Até velhos homens de guerra prefeririam não experimentá-la. Porque pode ser belo morrer ao ar livre, no furor da refrega, com o próprio corpo jovem e são, entre triunfais ecos de clarim. Mais triste é certamente morrer de ferimentos, após longas penas, num dormitório de hospital.
Mais melancólico ainda, finar na cama de casa, em meio a lamentos afetuosos, luzes mortiças e vidros de remédio. Mas nada é mais difícil do que morrer num lugar estranho e desconhecido, no leito comum de uma estalagem, velho e desfigurado, sem deixar ninguém no mundo. Coragem, Drogo. Esta é a última cartada. Vá ao encontro da morte como um soldado, e que a sua existência errada pelo menos termine bem. Vingado finalmente da sorte, ninguém cantará seus louvores, ninguém o chamará de herói ou de qualquer coisa semelhante, mas justamente por isso vale a pena. Ultrapasse com pés firmes o limite da sombra, aprumado como num desfile, e sorria se conseguir. No fim, a consciência não é demasiado pesada e Deus saberá perdoar. Isso, Giovanni dizia a si mesmo, uma espécie de prece, sentindo apertar à sua volta o círculo conclusivo da vida e do amargo poço das coisas passadas, dos desejos rotos, das desfeitas sofridas, subia uma força que ele nunca teria ousado esperar. Com inexprimível alegria, Giovanni Drogo percebeu, de repente, estar absolutamente tranquilo, ansioso quase por recomeçar a provação. Ah, não se podia querer tudo na vida? É assim então, Simeone? Agora Drogo vai lhe mostrar. Coragem, Drogo. E ele experimentou fazer força, manter-se firme, brincar com o pensamento terrível. Pôs nisso todo o seu ânimo, num ímpeto desesperado, como se sozinho partisse de assalto contra um exército inteiro. E subitamente os antigos terrores caíram por terra, os pesadelos afrouxaram-se, a morte perdeu seu vulto enregelante, transformando-se em coisa simples e de acordo com a natureza. O major Giovanni Drogo, consumido pela doença e pelos anos, pobre homem, forçou o imenso portal negro e deu-se conta de que os batentes caíam, abrindo espaço para a luz. Parca pareceu-lhe então aquela trabalheira nos bastiões do forte, aquele perscrutar a desolada planície do norte, os seus sacrifícios pela carreira, os longos anos de espera. Não sentia necessidade nem mesmo de invejar Angustina. Sim, Angustina morrera no topo de uma montanha, no cerne da tempestade, conforme ele quis, realmente com muita elegância. Mas muito mais ambicioso era afinar-se como um bravo nas condições de Drogo, carcomido pelo mal, exilado entre gente desconhecida. Só lhe desagradava precisar partir dali com aquele mísero corpo, os ossos salientes, a pele esbranquiçada e flácida. Angustina morreu intacto, pensava Giovanni. Sua imagem, apesar dos anos, se mantivera a de um jovem alto e delicado, de rosto nobre e agradável às mulheres. Este, o seu privilégio. Mas quem sabe se, ultrapassando o negro umbral, também ele, Drogo, não poderia voltar a ser como antes, não bonito, pois bonito nunca fora, mas viçoso de juventude. Que alegria, dizia a si mesmo, ao pensar nisso, como uma criança, uma vez que se sentia estranhamente livre e feliz. Mas depois veio-lhe à mente, e se tudo fosse um engano? E se sua coragem não passasse de embriaguez? Se isso se devesse apenas ao maravilhoso crepúsculo, ao ar perfumado, à pausa das dores físicas, às canções ao piano lá embaixo. E se dentro de alguns minutos, dentro de uma hora, ele precisasse voltar a ser o Drogo de antes, fraco e vencido? Não, nem pense nisso. Drogo, agora chega de atormentar-se, o que importa já está feito. Mesmo se o assaltarem as dores, mesmo se não houver mais as músicas para consolá-lo, e ao contrário dessa belíssima noite, vierem névoas fétidas, tudo será o mesmo. O que importa já foi feito, não podem mais enganá-lo. O quarto está repleto de escuridão. Somente com muito custo pode-se enxergar a brancura da cama. Todo o resto é negro. Daqui a pouco deverá surgir a lua. Terá tempo, Drogo, de vê-la ou terá que partir antes? A porta do quarto palpita com um leve estalo.
Quem sabe é um sopro de vento, um simples redemoinho de ar dessas inquietas noites de primavera. Quem sabe, ao contrário, tenha sido ela a entrar, o passo silencioso, e agora esteja se aproximando da poltrona de Drogo. Fazendo força, Giovanni endireita um pouco o peito, ajeita com a mão o colete do uniforme, olha ainda pela janela, um brevíssimo olhar para sua última porção de estrelas. Em seguida, no escuro, embora ninguém o veja, sorri. Muito bem, quem me acompanhou até aqui, se é que alguém acompanhou, deve ter ficado impressionado com esse livro, que é bom demais. Eu tinha lido há décadas atrás, tinha causado impacto, tinha gostado muito, sempre tive medo de reler, é uma pancada, mas o livro é brilhante, é realmente um dos grandes livros do século XX, é a obra-prima do Dino Buzzati. Espero que vocês tenham gostado, eu adorei de ler isso tudo.